Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura desse livro, Há um Deus nos Céus, um belo romance cristão de Lohan, publicado pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ver o capítulo 6, é o último capítulo, que fala sobre como permanecer fiel, e diz o seguinte: A Igreja do Senhor já está estabelecida na Ilha da Trindade. Os habitantes começaram a demonstrar cada vez mais interesse pela palavra de Deus. Os 4 primeiros cristãos ensinavam o caminho de Cristo sigilosamente, e depois de alguns meses, vários outros foram batizados. A vila possuía um salão que servia para reuniões da igreja. Eles teriam de mudar de local, pois a sala da casa do Sr. João já estava ficando pequena demais para os cultos. O dono do salão o cedeu para a igreja. O salão estava sujo e precisava de uma reforma geral, mas todos os membros e outros interessados decidiram-se, dedicavam-se à limpeza, bem como contribuíram com cadeiras, mesa, cortinas e outros itens. Depois de alguns dias de trabalho, o salão ficou pronto para a inauguração. Todos estavam muito satisfeitos com o resultado. O único que não estava interessado era Toninho. Ele sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas, como era muito teimoso, ele não queria ver o que era. Porém, certa noite não conseguiu dormir, por isso decidiu dar um passeio. Chegando à vila, levou um grande choque ao ver o antigo salão, outrora caindo aos pedaços, agora todo arrumado e brilhando. E bem à vista havia uma placa que dizia: A Igreja de Cristo reúne-se aqui. Ele mal pôde acreditar no que seus olhos viam. E tudo acontecera bem debaixo do seu nariz. Toninho deu-se conta que Janete e Ruth havia precisado de muita ajuda para conseguir tudo aquilo. Será que o Sr. Reinaldo e Ronei havia voltado? Impossível. Então, quem as teria ajudado? O Sr. João sozinho não teria conseguido fazer tanto. Estranho, muito estranho. Toni... Atônito, Toninho falou com seus botões. E tudo por causa daquele maldito livro. Eu gostaria de, por fim, pôr pôr minhas mãos numa Bíblia para provar de uma vez por todas que ela é falsa. Eu a estudaria noite e dia para mostrar a Janete e Ruth que elas estão erradas. Ele passou, ele pensou em surrupiar a Bíblia de Ruth. A melhor oportunidade seria quando ela estivesse no culto, mas isso não daria certo, pois ela sempre levava sua Bíblia consigo. Pois bem, ele daria um jeito para conseguir uma Bíblia e marcar todas as suas incoerências. Assim, pensando nisso, acabou chegando em casa. Entrou quietamente para não acordar ninguém, pois não queria que elas soubessem da sua descoberta alarmante. Estando tudo silencioso e vendo a Bíblia de Ruth à mão, aproveitou a oportunidade e iniciou imediatamente a sua pesquisa clandestina. Dentro da Bíblia, encontrou um folheto que afirmava: Jesus estabeleceu uma só igreja. Toninho resmungou: Eu jamais acreditarei que Jesus tenha estabelecido qualquer negócio. Duvido até mesmo que ele tenha existido. Vou provar que a Bíblia nada mais é do que um, entre aspas, papo furado. Farei isso, nem que seja a última coisa da minha vida. Ele já estava caindo de sono, mas esforçou-se para ficar acordado, até que sentiu que não aguentava mais um minuto. Por isso colocou a Bíblia na mesa, deitou-se no sofá e seu sono foi agitado.
Todas as noites ele estava tendo o mesmo pesadelo, no qual fugia de algo, mas não sabia explicar o que. E sempre no momento em que a coisa estava prestes a alcançá-lo, ele acordava. No dia seguinte, ele saiu à procura de uma Bíblia. Havia escassez do livro de Deus na ilha, mas depois de uma incessante procura, encontrou uma Bíblia usada, cujo dono relutamente lhe deu de presente, diante de sua insistência. Ocultando-a dentro do seu casaco, ele foi para casa e a escondeu. Sorriu quando lembrou-se que estava fazendo exatamente como Ruth havia feito meses antes. E perguntou: onde será que ela escondia sua Bíblia tão bem? Depois de muito pensar, decidiu-se. Minha situação é bem diferente da de Ruth, pois eu estou usando a Bíblia como arma contra ela. Vou provar que a Bíblia é um livro mentiroso e incoerente. Finalmente ele achou um ótimo lugar, debaixo das tábuas do chão do seu quarto. Sim, este era um esconderijo perfeito. Ninguém pensaria em olhar ali. No domingo seguinte, quando Janete e Ruth saíram para o culto, ele começou a ler sua Bíblia. Procurou divergências, mas nada encontrou. Descobriu passagens que não entendeu, mas encontrou sobre a mesa algumas passagens que Ruth evidentemente havia estudado com Ronei. Ele verificou que todas elas faziam sentido. Desejou ter alguém com quem pudesse compartilhar suas dúvidas e oferecer-lhe respostas. Quanto mais pesquisava, mais frustrado ficava, e seu coração vacilava quando se perguntava: impossível, será que a Bíblia contém algumas verdades? Não pode ser, de forma alguma. Mas vendo a felicidade nos rostos de Janete e Ruth, suas dúvidas voltaram. Ele sentia-se solitário, como se estivesse sido deixado fora de algo importante. Meditando sobre isso, lembrou-se da sua juventude, quando sua mãe obrigava-o a frequentar regularmente a missa. Seu pai Seu pai não. Ele nunca o obrigava a ir, mesmo porque ele era descrente e ia pescar todos os domingos. Mas Toninho tinha que acompanhar a mãe e aguentar toda aquela, entre aspas, bobagem, de latim, que ele não entendia. O pior foi o dia em que sua mãe insistiu que ele fosse ao padre para confessar seus pecados. Não sabendo o que dizer, ele inventou um monte de pecados. O padre, por sua vez, mandou-lhe fazer terríveis penitências que marcaram profundamente sua alma de criança. E como a Bíblia se achava sempre em evidência na catedral e sua casa, ele a culpou por todo o sofrimento que lhe fora impingido. Por isso passou a achar a Bíblia muito radical. Lembrou ainda dos anos de colégio e universidade, quando os professores reforçaram seu ódio pela Bíblia, ensinando outras filosofias. Se eles, homens eruditos, não acreditavam nesse livro, por que Toninho deveria fazê-lo? Como sua esposa e sua filha podiam gostar de um livro que só lhe trazia más lembranças? E seu estudo assíduo continuava domingo após domingo. Por mais que ele tentasse encontrar contradições na Bíblia, nada achava. Todos os domingos, Janete e Ruth escutavam um programa bíblico no rádio. Normalmente, ele saía quando o programa começava, mas certo dia decidiu ficar. Não querendo que eles soubessem que estava ouvindo, ele deixou a porta do quarto com uma fresta aberta para escutar. E desde então, fascinado, ele escutava o programa inteiro. Certo domingo, o pregador falou sobre, abre aspas, o que cada um deve fazer para ser salvo, fecha aspas.
Ele prestou muita atenção, anotando as referências bíblicas para verificá-las depois. Entre outros comentários, o evangelista afirmou que ninguém podia ser salvo se não acreditasse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o verdadeiro Senhor e Salvador. Angustiado, ele pensou: acho que eu jamais poderia ser salvo, pois nem sequer acredito em Jesus. O que está acontecendo comigo? Por que estou tão preocupado de repente com a salvação? Será que eu também vou cair nessa? O pregador explicava a salvação clara e logicamente, mas ele continuou escutando. Para ser salvo, é necessário tomar uma atitude com relação à vida e aos pecados, isso é, arrepender-se deles. E quantos pecados pesavam sobre sua consciência naquele momento? E o orador prosseguiu: é necessário confessar de público que Jesus é o Filho de Deus, e é indispensável ser sepultado com Cristo nas águas do batismo, para que os pecados sejam perdoados por Deus. Toninho pensou: este processo parece ser tão simples. Será que é só isso mesmo? Ele lembrou de algumas pessoas da sua infância que nunca conseguiram sentir-se felizes, especialmente de um velho que sempre fazia romarias e cumpria promessas para obter a salvação. Mas apesar de tudo, aquele senhor nunca conseguiria ter paz em seu íntimo. Toninho havia concluído que Deus não era justo, pois, do contrário, aceitaria os sacrifícios daquele velho. E de repente sentiu-se confuso e frustrado ao comparar seu passado amargo com a vida cheia de felicidade imerecida que poderia ter se seguisse os passos da sua adorada família. Alguns dias depois, ainda perturbado pelas suas dúvidas, ele acordou à noite, terrivelmente doente, com febre alta. Assustada, a sua esposa acordou Ruth pedindo que ela fosse correndo chamar o médico. Pouco depois, o médico chegou e, examinando Toninho, diagnosticou meningite aguda. Era necessário levá-lo imediatamente para um hospital, mas não havia nenhum hospital na ilha. Por isso, o médico comunicou-se com a guarda costeira, que prometeu enviar um helicóptero para levar Toninho ao hospital mais próximo. Algumas horas depois, Toninho e sua família chegaram a um moderno hospital em Fortaleza. Mas Toninho não estava nada bem. Então ele chamou Janete e disse: querida, estou morrendo. Faça alguma coisa por mim. Não me deixe sozinho. Janete colocou a mão sobre a testa do marido e murmurou carinhosamente: vamos fazer todo o possível por você, querido. Fique calma e obedeça às ordens médicas. Com uma voz patética, ele implorou a Janete algo que jamais havia imaginado fazer. Rogue por mim, Janete. Não quero morrer. Durante todos esses anos eu tenho sido teimoso e lutado contra Deus. Agora ele está me punindo e sei que mereço isso e muito mais. Ele me odeia, tanto quanto eu odiava sua palavra. Janete respondeu chorando: Deus o ama, meu bem. Vamos orar continuamente por você. Pediremos que ele lhe conceda muito mais anos de vida. Sei que ele escutará a nossa oração. Janete chamou Ruth e as duas ajoelharam-se ao lado da cama e oraram, sinceramente, pedindo que Deus poupasse a vida de Toninho, dando-lhe mais uma oportunidade para se corrigir. Oraram para que ele pudesse tornar-se cristão. E ele ouviu quando Ruth implorou: ó Deus, não deixe meu pai morrer. Dei-me a oportunidade de mostrar-lhe o caminho que conduz à salvação. Eu o amo muito. Peço isso em nome do seu filho Jesus. Toninho murmurou: obrigado, filha. Se há um Deus, creio que ele atenderá a sua oração e me dará mais uma chance. Por favor, continue orando por mim.
Então ele relaxou e caiu em um estado de coma. Por mais de uma semana ele permaneceu entre a vida e a morte. Os médicos não tinham mais esperanças. Porém, sua família não cedeu ao desespero. Continuou suplicando a Deus, hora após hora, dia após dia. Certa tarde, Ruth estava perto dele orando fervorosamente quando o ouviu murmurar algo. Ela aproximou-se do pai e escutou atentamente. De repente, compreendeu o que estava dizendo. Ronei, Ronei, onde está você? Venha, não fuja de mim. Ansiosa, ela perguntou: Papai, o senhor quer ver Ronei? Sim, traga Ronei. Ruth correu para chamar o médico. Ela queria saber se o pai estava lúcido. O médico lhe disse: Não, minha filha, ele está fora de si. E quem é este Ronei? É meu noivo, doutor. O senhor acha que eu devo pedir a Ronei para vir aqui? Onde ele está? Está muito longe. Ele estuda em um instituto bíblico em São Paulo. Eu não o preocuparia, moça. Tenho certeza que seu pai não sabe o que está dizendo. Além disso, esperamos o seu falecimento a qualquer momento. Sinto muito. Ruth ficou muito deprimida às palavras do médico. Então ela falou com convicção: Meu pai ficará bom, tenho certeza disso. Ao que o médico retrucou, um tanto impaciente: Eu gostaria de ter sua certeza, mas clinicamente ele não tem nenhuma possibilidade de sobreviver. Enquanto ela voltou para o pai, não, quando ela voltou para o pai, ele estava sussurrando de novo. De repente abriu os olhos e disse claramente: Mande chamar Ronei, minha filha. Preciso falar com ele o mais rápido possível. Mas o que o senhor quer com Ronei, papai? Quero tentar corrigir todo o mal que lhe fiz. Após essas palavras, ele voltou a dormir. O médico ainda atribuiu isso ao delírio, mas Ruth sabia perfeitamente que o pai havia sido racional. Ela precisava aproveitar a oportunidade. Se o pai voltasse a chamar Ronei, ele deveria estar presente. Por isso, ela colocou até a recepção. Ela correu até a recepção e pediu licença para telefonar para o noivo em São Paulo. Alguns minutos depois, Ronei foi localizado e ela pediu-lhe que fosse o mais rápido possível ao seu encontro. Ele prometeu viajar imediatamente. As horas passaram e Toninho não abriu mais os olhos, nem falou mais nada. Todo o hospital, exceto sua mulher e sua filha, achavam que ele não havia mais um dia. Achava que ele não viveria mais um dia. Mesmo assim, as duas oravam incessantemente. E não só elas, mas também todos os irmãos cristãos da ilha. Os médicos avisaram-lhe que ele estava no ponto crítico da doença. Se vivesse mais algumas horas e se a febre baixasse, talvez ele conseguisse escapar. Elas continuaram orando fervorosamente, apesar da evidente inutilidade dos pedidos. De repente perceberam um ligeiro movimento na cama. Toninho abriu os olhos e perguntou com voz fraca: Janete, Janete, onde está você? Onde está Ruth? Janete respondeu aliviada: Estamos aqui, querido. Vocês estão mesmo? Não posso vê-las direito. Vejo tudo escuro. Ajude-me a sair destas trevas. Sua esposa o beijou carinhosamente e exclamou: Graças a Deus você voltou para nós. Ele deu um sorriso fraco e indagou, ansioso: Onde vocês estavam? Fiquei tão angustiado. Onde está minha filhinha? Ruth, Ruth, vem cá e dei-me um beijo. Há quanto tempo estou aqui? Passando a mão rapidamente na cabeça do seu marido, Janete respondeu: Há quase 2 semanas. Ruth
acrescentou sorridente: Papai, Deus atendeu às nossas súplicas. Os médicos não tinham mais esperança, mas nós não deixamos de orar um minuto sequer. Nesse momento, o médico entrou e ficou surpreso com o milagre, com a milagrosa melhora de Toninho. Mas lembrou a família que Toninho estava muito fraco e precisava descansar. As duas, entre aspas, garotas de Toninho, como ele as chamava, beijaram-no e começaram a andar em direção à porta. Mas ele as fez parar, indagando: E Ronei? Ruth, você o localizou? Quando ele chega? O senhor realmente quer vê-lo? Já pedi várias vezes, estou vendo Ronei continuamente em meus sonhos. Cada vez mais parece que ele está me chamando de longe. Ele vem mesmo? Vem sim, papai. Ele deve chegar a qualquer momento. O médico insistiu para elas deixar Toninho descansar, já que elas tinham de sair do quarto do pai. Ligaram para o aeroporto, verificando a chegada do voo recentemente, do voo procedente de São Paulo. E logo Ruth e Ronei tiveram um belíssimo encontro. Ele temia não conseguir chegar a tempo. Quando lhe disseram que a crise já havia passado e Toninho estava melhorando, ele vibrou de alegria. Beijava Ruth de novo e abraçava Janete, sorrindo aliviado. Janete lhe disse, também emocionada: "É a melhor notícia, e a melhor notícia é que ele parece preparado para ouvir a mensagem de Cristo. Ele quer falar com você, imagine?" Ronei falou emocionado: "Vamos lá então. Quero ver aquele homem obstinado que me expulsou para tão longe de você." Janete avisou-lhe que ele ainda não podia vê-lo, por ordem médicas, e sugeriu que fossem a um restaurante. Pela primeira vez em muitos dias, ela estava com fome. Por isso, Ruth pegou o braço de Ronei, dizendo que havia visto um bom restaurante perto do hospital, acrescentando que esta seria a primeira vez que comeria em um restaurante de classe. E disse, brincando: Acho que vocês terão que me ensinar como comportar-me num restaurante chique." Durante o almoço, eles decidiram que somente Ruth e Ronei iriam visitar Toninho. Janete aproveitaria para dormir um pouco. Ela estava exausta depois de tantos dias de vigília. Quando os dois jovens entraram no quarto de Toninho, ele estava acordado. Ao ver Ronei, ele estendeu a mão e sorriu, dizendo: "Meu filho, estou muito contente com a sua chegada. Era você que me perseguia em meus pesadelos implorando algo. Eu não sabia o que você queria de mim, mas agora sei." Ronei apertou a mão dele e perguntou: "O que o senhor deseja? O que quer que eu faça?" "Quero que você me perdoe." "Acha isso possível?" "Não há nada para perdoar, senhor Antônio. Tudo o que quero agora é que se recupere e volte para casa. Depois, preciso ter uma conversa muito importante com o senhor. Fui tão injusto com você e com minha querida filhinha. Pensei até mesmo que em matá-los. Fiquei com muita raiva quando descobri que você estava ensinando a Bíblia para Ruth." Ao que Ronei retrucou tranquilamente: "Mas tudo isso já passou. Vamos esquecer o passado. O importante agora é que recupere seu tempo perdido, iniciando um estudo profundo da Bíblia." Toninho sorriu matreiramente, replicando: "Vocês não sabiam, mas já iniciei meus estudos bíblicos há várias semanas.
E quando os médicos me derem alta, espero continuar com sua ajuda. Ronei sorriu e lhe. Aliás, Ronei sorriu-lhe de volta, respondendo: A coisa que eu mais quero é ensinar a verdade bíblica a meu futuro sogro. Toninho fez uma cara de satisfação e replicou: Ah, então é assim, não é? É exatamente assim. E obrigado por ter criado uma filha tão adorável. Toninho retrucou, explicando: Ela é o resultado da dedicação da sua mãe, e eu não conheço alguém mais digno do que você para casar-se com minha filha. Mas acho que ela ainda é um pouco jovem. Vocês vão esperar pelo menos até que eu saia deste hospital para se casarem, não é mesmo? Ruth deu uma sonora risada e disse: Não vamos nos casar amanhã, papai. Quando solidificarmos nossos planos, falaremos com vocês. Eu ainda me lembro daquela pergunta pessoal que o senhor me fez sobre Rony. Espero que você se esqueça daquele dia, filha. E agora deixe-me explicar o que já aprendi na Bíblia através das minhas pesquisas. E os dois assentaram-se perto da cama, escutando maravilhados as confissões de Toninho. Ele relatou que havia se sentido solitário na sua luta contra a verdade. Ao perceber o sorriso fácil em sua família, ele tentou provar-lhe que era uma felicidade passageira. Portanto, conseguiu uma Bíblia com o intuito de mostrar-lhe a falsidade daquele livro. Cada domingo, quando elas escutavam o programa no rádio, ele também acompanhavam com atenção. Depois de ouvir o sermão sobre a salvação, começara a pensar seriamente onde ele se encontraria no esquema de Deus. O pregador havia enfatizado que ninguém poderia ser salvo sem crer em Jesus. Frustrado, Toninho havia se inquietado, afirmando para si mesmo: Então não tenho esperança alguma, pois não consigo crer. Mas de repente sentiu algo inteiramente novo, uma pequena fé brotando no seu coração. Entendi que eu havia passado a vida lutando contra o cristianismo, sem nenhuma razão palpável. Finalmente decidi entregar minha vida à fé sem reservas. De agora em diante, estudarei mais do que nunca. Não, não para desacreditar a palavra de Deus, mas sim para acreditar nela e divulgá-la para outros céticos iguais a mim. O Toninho prosseguiu entusiasmado. Não demorou muito tempo para que eu passasse a enxergar as coisas à luz da Bíblia. Muitas delas, antes confusas para mim, começaram a fazer sentido. Tinha vontade de pedir-lhe para ajudar-me a encontrar o caminho de Deus, mas o orgulho não permitiu. Felizmente, contraí essa doença e vocês sabem o resto. Ruth disse, surpreendida: Papai, o senhor fez um bom trabalho de espionagem. Nunca suspeitamos do seu interesse pela Bíblia. Isso me faz muito feliz e a felicidade também é um bom motivo para agradecer a Deus, não? Ronei dirigiu uma oração de gratidão ao pai. Quando ele terminou, havia lágrimas nos olhos de Toninho, que exclamou: Que ótimo, meu genro, que ótimo genro você é, Ronei. Eu não o conheço. Ruth caçoou dele sorrindo. Mas eu o conheço, não? Naquele mesmo naquele momento tão comovente, a enfermeira entrou e pediu que os dois se retirassem para que Toninho pudesse descansar. Mas prometeram voltar no dia seguinte para começar um pequeno estudo bíblico com ele. Na saída do hospital, Ronê explicou a Ruth.
Querida, infelizmente não posso ficar aqui muitos dias por causa dos meus estudos. Por isso, precisamos aproveitar todo o tempo disponível para planejar o nosso futuro juntos. Então, durante vários dias, estudaram com o convalescente Toninho. Quando ele recebeu alta, foram para um hotel, onde ele continuou se recuperando. Neste intervalo, Ronei havia procurado alguns irmãos cristãos de Fortaleza, pedindo-lhe filmes sobre a conversão e a vida cristã, para ilustrar os estudos. Depois de assistir um dos filmes, Toninho se perguntou: como eu pude ser tão burro durante todos esses anos? Estive julgando e condenando uma coisa tão importante, a palavra de Deus, sem sequer me dar o trabalho de conhecê-la, pelo menos um pouco. Ronei lhe respondeu: muito bem, senhor Antônio, o passado já não importa, mas agora tenho uma pergunta crucial para fazer-lhe. O que você pretende fazer? Não deixe para depois uma decisão, pois, como bem sabe, a vida é muito incerta. Ninguém sabe, ninguém sabe disso melhor que eu, mas ainda tenho algumas dúvidas. Não sei se posso continuar firme na fé, uma vez convertido. Como você Como vocês viram, não sou do tipo que muda facilmente de opinião, mas uma vez decidido, não quero abandonar o caminho. Ronei o encorajou, comentando: se o senhor nunca saberá se não tentar. Sozinhos não podemos convencer, mas Cristo prometeu mudança, nunca nos abandonar. Eu gostaria muito de batizá-lo antes da minha partida. Você tem razão, Ronei. Já vacilei o bastante. Minha decisão está tomada. Vamos à procura de uma praia. Que maravilhoso! Con concordo, mas devemos procurar um lugar próximo para que o senhor não se canse muito. Olhe, meu filho, eu quero ser batizado no mar. O que estamos esperando? Vamos lá. Quando eles encontraram Janete e deram-lhe a boa notícia, ela abraçou o marido chorando de alegria. Então os quatro foram à praia onde Toninho foi finalmente sepultado com Cristo no batismo, depois de confessar sua fé em público. Saindo da água, ele abraçou a Ronei e, exultante, declarou: que alívio! Sinto-me inteiramente livre daquele montão de pecados que carreguei quase toda a vida. Nunca pensei que alguém pudesse ser tão feliz como eu estou agora. Há toda uma nova vida me aguardando. Agora preciso aprender como permanecer salvo perante o Senhor. Ronei lhe respondeu: se tentarmos andar sozinhos, não seremos bem-sucedidos, mas quando lançamos no Senhor todas as nossas preocupações, sabendo que Ele nos ama e cuida de nós, poderemos vencer. Paulo nos disse, abre aspas, tudo posso naquele que me fortalece, fecha aspas. Janete abraçou e beijou o marido, murmurando, comovida: meu amor, agora estamos mais unidos do que nunca. Vamos estudar e trabalharmos juntos para crescermos também na fé. Quando eles voltaram ao hotel, Ronei comunicou aos futuros sogros: bem, agora que estamos todos felizes, talvez eu e Ruth possamos falar com vocês sobre os nossos planos para o futuro. Os pais assentaram-se aguardando ansiosamente, embora adivinhasse o assunto, que era tão embaraçoso para Ronei abordar. Toninho adiantou-se a Ronei, perguntando diretamente: vocês vão se casar logo? E você vai levar Ruth para longe de nós? Ruth respondeu: se o senhor tiver um pouco de paciência,
Vamos explicar tudo. Toninho sorriu e disse: Você bem sabe, filha, que não tenho paciência e nunca tive. Ronei limpou a garganta e começou a explicar. O senhor Antônio, estou para me formar no Instituto Bíblico e eles aceitam moças também para estudar lá. Eu gostaria que Ruth estudasse comigo. Assim, ela poderia ampliar seus conhecimentos bíblicos, compartilhando comigo das tarefas de um bom pregador cristão. É uma ótima ideia, mas com uma condição, que ela sempre passe as férias conosco. O que você acha, Janete? Acho a ideia excelente, pois desde quando era pequena eu desejava que ela aprendesse a Bíblia, e parece que agora este desejo será realizado. Então vocês suportaria sua ausência? Bem, não foi exatamente isso que eu quis dizer. Já faz alguns anos que tenho pensado em mudar para a cidade, mas isso não quer dizer que quero abandonar nossa ilha. Seria possível passarmos o inverno aqui e durante as férias irmos para a ilha? Irmos para a ilha? Uma pergunta. Assim poderemos estar mais próximo a Ruth e também ampliarmos nossos horizontes. Além disso, gostaria de saber se meus pais ainda estão vivos. Ela olhou ansiosamente para o marido com medo da sua reação, mas, em vez de se irritar, como antigamente, ele simplesmente respondeu: É exatamente isso que eu estava pensando. Filha, há muitos anos construiu uma bela casa para sua mãe. Quando pudermos arranjar as coisas, voltaremos para nossa casa, dividindo o tempo entre ela e o nosso lar na ilha. Janete exclamou: Mas, Toninho, depois de tantos anos, você não sabe mais nada sobre nossa casa. Está errada, querida, e este é um segredo que guardei durante todos esses anos. Tenho um advogado que cuida dos nossos negócios. Ele mantém a casa alugada por um bom preço. Acontece que no momento ela está vazia. Se quisermos nos mudar, basta comprar uma nova mobília. Temos muito dinheiro investido, resultado do aluguel da casa durante 18 anos. Portanto, temos um bom saldo no banco. Janete abraçou carinhosamente o marido. Emocionada, ela disse: Que bela notícia! Será que eu poderei passear de novo naquela serra tão bonita perto da casa? E meus pais? Você tem alguma notícia deles? Desde que está cheio de surpresas? Toninho deu um sorriso largo e respondeu: O tal advogado sempre cuidou da situação deles e transferiu uma parte da nossa, entre aspas, herança para eles, os quais continua com boa saúde. Por que você nunca me falou deles? Mas Ruth interrompeu, toda animada. Então, isso quer dizer que eu tenho a voz? Não posso acreditar que tudo isso está acontecendo comigo. Janete olhou para Ronei e lhe pediu: Vou lhe dar o endereço dos meus pais. Por favor, entre em contato com eles, mas cuidado, pois eles poderiam morrer de susto ao saber que estamos vivos. Terei muito prazer em fazer isso e não se preocupe. Eu vou matar os, entre aspas, fantasmas e ressuscitar os vivos com todo o carinho. Quando é que vocês pretendem mudar-se? Toninho adiantou-se. Não sei quanto tempo levará, talvez um mês. Assim, Ruth poderá matricular-se no instituto no início do novo semestre. Quando chegou a hora de Ronei viajar, foi muito difícil separar-se de Ruth, mas dessa vez a dificuldade foi bem menor do que na anterior.
pois agora ela tinha certeza de que em breve eles estariam juntos de novo. Quando ouviram a chamada pelo seu avião, ela a beijou com ternura, murmurando: Que Deus o proteja, logo estaremos juntos novamente. Poucos dias depois, a família voltou para a ilha e, mesmo com todos os preparativos para a mudança, ainda estudavam a palavra todos os dias e também encorajavam os irmãos na fé. Toninho falou com todos. Aprendemos como ser salvos, mas não podemos parar aí. Precisamos aprender a alcançar a maturidade na fé. Teremos muitas lutas com Satanás, mas sempre poderemos confiar no Senhor para nos resguardar de todas as tentações. Eu não me lembro do versículo que nos promete isso. E Ruth veio em seu socorro, lembrando-lhe: Papai, se seguirmos Mateus 6,33, tudo sairá bem para nós. Ele abriu a Bíblia, leu o versículo e comentou em alta voz: Então, se colocarmos sempre o Senhor e seu reino em primeiro lugar, seguindo a luz que ele nos prometeu, poderemos permanecer salvos. O capítulo 12 de Romanos era uma passagem favorita dessa pequena família. Depois de Toninho ler este capítulo para a igreja, concordaram. Se apresentarmos nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor, certamente cresceremos na vida cristã. Eles trataram ainda de vários pontos, tais como a necessidade de deixar a luz do seu exemplo brilhar para os outros. Toninho sentiu que ainda precisava aprender muito sobre a palavra. Por isso, empenhou-se cada dia mais em aprender e colocar em prática os ensinamentos de Cristo. E todos se sentiram felizes, finalmente unidos na mesma fé. Agora tem o epílogo. O epílogo diz assim, é só mais uma página e meia aí, praticamente. Os habitantes da Ilha da Trindade ficaram tristes quando Toninho e sua família partiram, pois todos gostavam muito deles. Mesmo que esta ausência fosse só por alguns meses, ainda assim já sentiam muitas saudades. Um dos irmãos pediu: Orem para que tenhamos força suficiente para continuarmos fiéis durante sua ausência. Toninho o abraçou, exclamando: O Senhor João é um líder exemplar. Ele fará um bom trabalho para guiá-los. Como vocês sabem, esta ilha significa muito para nós e sempre voltaremos para cá. Portanto, mantenham nossa casa em ordem e prometemos trazer alguém mais experiente na palavra para ajudá-los no trabalho da igreja. Quase todos os habitantes da ilha estavam no pequeno aeroporto para se despedir daquela família que haviam aprendido a amar tanto. O Senhor João e a Dona Maria estavam obviamente tristes, pois eles consideravam a família como como seus filhos adotivos. Mal podendo conter as lágrimas, o Senhor João fez um pequeno discurso. Não queremos que vocês nos deixem, mas parece que não há nada que possamos fazer, exceto aceitar o fato. Sentimos como se vocês nos pertencessem como parte da nossa família. Lembra-se que foi eu que os encontrei depois do acidente, e sempre ouvi dizer que, abre aspas, quem achou ganhou, fecha aspas. Ruth abraçou os dois, chorando, e lhe prometeu: Trindade é e vocês sempre permanecerão no meu coração, pois este ainda é o único lar que conheço. Quando Ronei terminar seus estudos, voltaremos para nos casar aqui na ilha. O Senhor João exclamou:
Graças a Deus por essa esperança. Vamos ficar contando os dias. Janete acrescentou: Eu e o Toninho passaremos as férias aqui todos os anos, se Deus quiser. Lá mesmo, o Sr. João dirigiu o grupo em oração e eles partiram para o continente. 2 anos mais tarde, realizou-se na Ilha da Trindade um belo casamento. Todos os habitantes compareceram. Os pais de Janete e toda a família de Ronei foram para a festa do casamento. A ilha estava vibrando de alegria, pois todos consideravam Ruth sua, entre aspas, filha, amando-a muito. A igreja que se reunia na ilha havia crescido em número e maturidade na fé. Toninho e Janete dedicavam-se mais e mais ao trabalho do Senhor, no continente e também na ilha. Ronei e Ruth estabeleceram seu lar em uma cidade onde a igreja ainda não existia e em pouco tempo já haviam conseguido formar um pequeno núcleo de cristãos. Eles eram muito felizes, já tinham filhos e se dedicavam em criá-los dentro da admoestação do Senhor. Ruth se lembrava frequentemente daquele dia em que o vento levara seu barco para o atol das Palmeiras, o dia que mudara radicalmente sua vida. E ela pensava sempre que há um Deus nos céus, pois via sua mão em tudo. A sobrevivência dos pais, o encontro com Ronei, a rededicação de sua mãe a Cristo, a conversão do seu pai, o casamento, os filhos preciosos. E imaginar que hoje existia tantas almas salvas só por causa de um vento que a levara a um pequeno atol. Sem dúvida, a mão de Deus se achava no controle de todos esses incidentes. É emocionante, não é? Terminamos hoje mais um livro, batemos um recorde aí da leitura do livro. Lemos esse livro aí em 6 dias. Agradeço a você, né, que acompanhou comigo aí a leitura desse tão emocionante livro, né? Desculpa aí as emoções, minha voz às vezes não quis sair, mas agradeço também a você que está aí aprendendo a palavra de Deus, né, através desse livro e desses outros livros aqui, né, que eu já li. Agora 18 livros lidos aí, né, na minha playlist. Você pode acompanhar todos eles e aprender muito. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu li hoje, sobre esse livro que a gente leu aí em 6 dias, ou sobre qualquer uma outra dúvida da Bíblia, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada também, tá bom? Agradeço o tempo, né, que você tem desprendido em aprender a palavra de Deus e sei que Deus também se alegrou muito com isso e se alegra, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?